E aí pessoal, então hoje a gente vai ver uma aplicação das equações de Euler-Lagrange que a gente viu na última aula, em particular da identidade de Beltrame, porque o nosso problema que a gente vai considerar aqui não vai ter uma dependência explícita da variável x, da variável independente da função que a gente vai considerar, certo? Então qual é o nosso problema? É o problema de achar uma curva que representa uma corda pendurada entre dois pontos. Como é que isso se apresenta aqui, né? A gente tem o plano, vamos supor que aqui é x e aqui é y, e a gente tem dois pontos nesse plano, digamos, dois pontos nesse estilo aqui. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. O que a gente quer saber? A gente quer saber como que é a curva y de x de uma corda que ela está pendurada entre esses dois pontos. Ou seja, ela está pendurada ali e depois só a gravidade age nessa corda aí. A gente quer saber como que é essa curva, certo? Então, o que acontece, né? Usando uma ideia da física aqui, a gente pode considerar o seguinte, né? Que se a corda está em repouso, a energia potencial dela, ela tem que ser a menor possível. O que isso quer dizer? É o seguinte, se a energia potencial dela não fosse a menor possível, teria uma energia potencial menor do que essa, possível para essa corda, certo? E se ela tem uma energia potencial que ela consegue alcançar que é menor do que ela está agora, então ela vai ir para essa energia potencial. A gravidade vai puxar ainda mais para diminuir essa energia potencial. Então, olhando para isso aqui, a gente consegue descrever esse problema usando esse argumento de energia. Então, para a corda estar pendurada em equilíbrio, a energia potencial dela tem que ser mínima. Então, olha só o que acontece, né? A gente sabe que para uma partícula, digamos de massa m, numa certa altura, eu vou dizer que essa altura é y, se a gente toma como referência esse eixo aqui, onde o eixo x, no caso, onde y é igual a zero, então a energia potencial dessa partícula é mgy, certo? Só que a corda ela é composta por infinitas seções de partículazinhas, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode quebrar essa corda num pequeno caminhozinho ds, e nesse pequeno caminhozinho ds, tá, a gente vai ter uma massa. Vamos supor que essa corda daqui ela tenha uma densidade linear chamada ρ. Então o que acontece? A cada metro dessa corda eu vou ter tantos quilos. Essa é a densidade ρ. Então a massa nesse comprimento ds aqui é simplesmente ρ vezes o comprimento ds. E a altura que ele está do eixo x até esse pedaço aqui é simplesmente a posição y dele nesse instante que ele está aqui, certo? Então, a massa dessa nossa partícula aqui, que na verdade é um segmento, né? A massa dele é ρ ds, mas a energia potencial desse segmento, vou denotar por E aqui, é ρ ds multiplicado pela altura que ele está, que é exatamente a posição da curva que a gente está tratando, certo? Só que além disso, a gente sabe que o nosso comprimento ds ele pode ser dado como 1 mais y ponto ao quadrado dx. Então, o que acontece? Essa daqui é a energia potencial de um pequeno segmento percorrido numa distância dx no eixo x. A energia potencial total, nesse caso, que eu vou chamar de
energia total, ela é, então, a integral em todo aquele intervalo AB dessa energia, dessas pequenas energias ali. Então, isso aqui é a integral de ρ, y, raiz de 1 mais y ponto quadrado dx. Isso daqui é o que a gente quer minimizar. Sujeito ainda a quais condições? A que essas duas posições aqui, vamos supor, tá, que essas duas alturas aqui possam ser diferentes, tá? Então isso aqui seria, por exemplo, YA e aqui seria um ponto YB, certo? Então a gente quer minimizar essa energia aqui, sujeito ao fato de ser Y no ponto A igual a YA e Y no ponto B igual a YB. Esse problema aqui é exatamente o problema do tipo que a gente viu na aula passada. Essa daqui, ó, é a nossa função f de x, y ponto. Que nesse caso é uma função de y ponto, porque o x não aparece explicitamente aqui. Então, a gente tem duas alternativas com o que a gente aprendeu. A primeira delas é usar a equação de Euler-Lagrange. O que acontece? A gente teria que fazer o seguinte: d dx de df dy ponto é igual a df dy. A gente teria que calcular isso aqui e resolver para isso aqui. Só que já adianto que vai ser bem difícil calcular isso aqui, usando essa forma daqui. Vai nos simplificar muito se a gente usar a identidade de Beltrami, que a gente viu que era f menos y ponto df dy ponto igual a uma constante, porque isso não depende explicitamente de x. Então é isso aqui que a gente vai usar. Vamos então aplicar essa nossa identidade aqui para esse problema. Então essa é a nossa f, né? A identidade de Beltrami nos diz o seguinte, que isso menos essa outra quantidade daqui é igual a uma constante, tá? Vamos calcular isso daqui. A f é simplesmente a f. Então isso é ρy raiz de 1 mais y ponto quadrado. Menos y ponto vezes a derivada parcial da f em relação a y ponto. Então, y é uma constante para a derivada em y ponto, porque a f depende de y e de y ponto. São duas variáveis independentes aqui. Então, y ponto, a derivada nisso aqui, o ρy sai como constante e a gente deriva essa raiz aqui. Então, derivada da raiz começa com a gente tomando derivada só da raiz, multiplicado pela derivada do que tem dentro, que é isso aqui é um meio, na verdade, né? Derivada do que está aqui dentro, que é 2y ponto. O 2 cancela com esse 2 daqui, e isso daqui vai nos dar que ρy, raiz de 1 mais y ponto quadrado, isso aqui é y ponto, então vai ficar menos ρy, y ponto ao quadrado, os dois y pontos, sobre a raiz de 1 mais y ponto ao quadrado. O que é isso aqui além disso, né? Notem que ρy é um fator comum, então a gente pode já fatorar isso. E olhem só, eu posso ainda multiplicar em cima e embaixo aqui por raiz de 1 mais y ponto ao quadrado, que a gente vai assim deixar os denominadores iguais. O que vai acontecer? A raiz vezes ela própria vai dar simplesmente o radicando, que é o que está aqui, menos o que a gente tinha aqui antes, né? Tudo isso sobre a raiz de 1 mais y ponto ao quadrado. Y ponto ao quadrado menos y ponto ao quadrado vai dar simplesmente 0 aqui, vai ficar só 1. Então, no final das contas, isso aqui é ρy sobre 1 mais y ponto ao quadrado
Simplesmente isso, e a gente sabe que isso é igual a uma constante. Uma coisa que é interessante eu terminar aqui, né? A gente sempre pode supor, e a gente supôs na verdade, que a y está acima do eixo x, certo? O que acontece aqui? Nesse caso, o y é positivo. E essa raiz, por definição, é sempre positiva. Então, o produto de dois caras positivos, a divisão de dois caras positivos vai dar positivo. Então o c, no fim das contas, vai ter que ser maior do que zero. Por que não igual a zero? Porque se ele for igual a zero, isso daqui, multiplicando ali, vai ficar tudo igual a zero, a gente vai obter que y é identicamente zero. Não pode porque as condições de contorno não vão valer, certo? O ponto YA e YB não são sempre iguais a zero, eles têm uma certa altura. Então já vai sair a possibilidade de ser igual a zero. Então, ok, a gente chega nessa conclusão aqui. Se a gente tem isso, o que acontece? A gente pode fazer uma manipulação, joga o C para cá e isso aqui para cá. A gente pode elevar os dois lados ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Vai ficar ρy c ao quadrado ρy c ao quadrado, que é igual a 1 mais y ponto ao quadrado. Daqui, a gente chega que y ponto ao quadrado é aquele primeiro termo, ρy quadrado sobre c, menos 1. A gente chega nisso daqui. Ainda mais, a gente pode deixar o c ao quadrado como denominador de tudo. O que vai acontecer? Vai ficar ρy quadrado menos c ao quadrado sobre c ao quadrado. Agora é o seguinte, a gente pode tomar a raiz disso aqui, mas existem, em princípio, dois casos aqui. O caso do y ponto ser positivo ou negativo, ou ser zero, certo? O que vai acontecer aqui? Esse nosso problema, ele teria que ser quebrado em casos para a gente ser bem rigoroso, mas se a gente considera só o y ponto positivo, a gente vai obter uma parte do problema. Ou seja, quando o y ponto é positivo, a derivada é positiva. Então a gente vai obter só a parte que tem a derivada positiva. Mas a derivada negativa vai ser um caso análogo aqui. Então, no fim das contas, não importa se a gente não considera o y ponto negativo aqui, que o nosso problema vai estar resolvido da mesma forma, certo? Então, a gente pode assumir, por hora, que y ponto é positivo. O que isso vai fazer? Se a gente toma a raiz nos dois lados, então y ponto é positivo, e isso daqui vai ser igual a raiz de ρy ao quadrado menos c ao quadrado sobre c ao quadrado. E é isso daqui que a gente tem. Isso daqui agora é uma equação diferencial, simplesmente. Isso é dy dx. Como isso aqui depende só de y, a gente tem aqui, na verdade, uma equação diferencial separável. Então, passando dx para cá e dividindo isso aqui no outro lado, a gente vai chegar no seguinte, que raiz de c ao quadrado é c, certo? Então a gente vai chegar aqui c sobre a raiz de ρy ao quadrado menos c ao quadrado dy é igual a dx. A gente chegou nessa condição aqui. Então a gente pode integrar os dois lados. O que vai acontecer? Que a integral de c sobre a raiz de ρy ao quadrado menos c ao quadrado dy é a integral de dx, que é simplesmente x mais uma constante arbitrária, que eu vou chamar de d. Nos resta resolver essa integral aqui. Essa integral, a gente pode fazer uma substituição simples por hora. Eu acabei de perceber que eu esqueci de colocar a aceleração da gravidade como fator aqui também, porque a energia potencial ela é a massa vezes g vezes a altura.
aqui o que eu tenho é só densidade, faltou o fator G, certo? Então, na verdade, desde o começo, só está faltando aqui, cada ocorrência de ρ, tem que colocar um G multiplicando, certo? Mas isso é tranquilo porque o G é só uma constante aqui, então não tem problema. O U vai ser tomado como ρ, G, Y. Isso vai implicar que o meu du é igual a ρg dy. Então, essa integral aqui, ela vai ser simplesmente o seguinte. Vai ficar 1 sobre ρg da integral de c sobre a raiz de u ao quadrado menos c ao quadrado du. E isso é igual a x mais d, certo? Essa integral aqui, a gente pode até ver em outro vídeo, mas ela é uma integral de uma função que ela já é direta, ou seja, a derivada dessa função vai dar direto isso aqui. Ela é uma função elementar, digamos assim. Que essa integral aqui, ela é igual à função arco cosseno hiperbólico a c arco cosseno hiperbólico de u sobre c. Então, isso daqui, ó, é exatamente isso aqui. Se eu pegar arco cosseno hiperbólico, ou seja, a função que para um determinado valor me dá o argumento que eu preciso colocar no cosseno hiperbólico para dar aquele valor, u sobre c, derivada vai dar isso daqui. É bem tranquilo mostrar, mais tranquilo do que parece ser de calcular aqui. Então, isso daqui é a nossa primitiva, certo? E isso daqui é igual a x mais d. Então, eu tenho isso aqui. Substituindo u pelo valor dele em relação a y, a gente vai ter o seguinte, que isso é o arco cosseno hiperbólico de ρg y sobre c, e isso é igual a x mais d. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode simplificar um pouco a nossa vida e notar que isso aqui são inversos um do outro, certo? Se é uma constante arbitrária, isso aqui, então, a gente pode chamar isso de c', e isso aqui sendo inverso é 1 sobre c', certo? Então, só passando o c' multiplicando, o que vai acontecer? Eu vou ter que o arco cosseno hiperbólico de c' y é igual a c' vezes x mais c' vezes d. Mas como c' e d são constantes arbitrárias, eu vou simplesmente chamar isso aqui de uma nova constante d'. E a gente tem isso daqui. Então, se o arco cosseno hiperbólico disso daqui é igual a isso, quer dizer que se eu tomar o cosseno hiperbólico, a inversa da função aplicada nela vai dar o argumento. Então, c' y é igual ao cosseno hiperbólico de c' x mais d'. Ainda, a nossa função y é igual a 1 sobre c' cosseno hiperbólico de c' x mais d. Então, essa daqui, ó, é a curva geral que soluciona o nosso problema. O que isso quer dizer? Aquele problema que a gente tinha, né? Eu tenho um plano aqui e a gente tem dois pontos e esses dois pontos aqui. A curva que liga esses dois pontos aqui, ela é um cosseno hiperbólico. E tem duas constantes aqui, certo? Essas constantes podem ser determinadas a partir das condições de contorno que a gente tinha antes, ou seja, que o YA é igual a YAzinho e o YB é igual ao YBzinho. Só que com o que a gente tem aqui, a gente não consegue encontrar uma fórmula fechada para calcular esses valores a partir das condições iniciais. Então o jeito mais certo de fazer isso seria fazer numericamente, por exemplo. Então a gente pode pegar para cada uma dessas condições aqui, a gente pode usar o método de Newton, por exemplo, para iterar essa função
iterar uma outra função ali e obter um valor numérico para os valores C' e D, certo? Mas isso aqui já é extremamente importante, porque a gente conseguiu encontrar a cara de como é uma curva que soluciona esse problema. Essas constantes aqui são só ajustáveis, a gente pode mudar elas conforme for necessário, certo? Então, a curva que dá a forma de uma corda entre esses dois pontos aqui é um cosseno hiperbólico. Até que se achou um problema, se achou a resolução para esse problema daqui, algumas pessoas achavam que isso aqui era uma parábola, na verdade, né? Que o que ligava dois pontos aqui, por exemplo, era algo desse tipo aqui, dado por uma função quadrática de x, mas na verdade ela é uma função hiperbólica de x. Então, isso aqui também é conhecido como catenária, essa forma daqui. E uma catenária é descrita por uma função hiperbólica desse tipo daqui. Então, com isso a gente viu como é que a gente aplica a identidade de Beltrame, que é um caso particular da equação de Euler-Lagrange, para resolver um problema de minimização. Nesse caso, minimizar a energia potencial entre dois pontos ali que a corda possui, certo? Na próxima aula a gente vai ver também um outro exemplinho, agora de uma curva que minimiza o tempo entre deslocamento de dois pontos, mas por essa aula é hoje. Então é isso, bons estudos! E aí pessoal, então hoje a gente vai ver agora mais um exemplo de como a gente usa o cálculo das variações para obter algumas curvas interessantes. O que a gente vai estudar hoje é o que a gente chama